A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra de vida para você, a qual o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração neste dia. Mateus capítulo 15, de 21 a 28, nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, eu já preguei mensagens dentro dessa palavra da mulher cananeia, falando sobre a fé, falando sobre a determinação desta mãe, falando sobre várias características dessa mulher e da ação de Cristo nesse encontro tão especial. Porém, hoje, quando o Espírito Santo me levou a esse texto, minha mente, meu olhar, meu coração parou no versículo 25, que diz: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E eu fiquei refletindo sobre a essência da adoração, sobre um adorador verdadeiro. Como pode alguém adorar tendo uma filha miseravelmente endemoniada? Como pode alguém adorar deixando em casa um quadro de desespero? Como pode alguém adorar diante do Senhor? Aqui não diz que ela chorou, que ela implorou, aqui diz ela adorou o Senhor, dizendo: socorre-me. Ela fez uma oração, mas em adoração. E me chamou muita atenção. E o Senhor falava comigo, que eu quero compartilhar com você, que um adorador verdadeiro, em primeiro lugar, ele sabe aproveitar as oportunidades. Diz aqui que Jesus partiu e foi para Tiro e Sidom. Ou seja, numa rara vez que Jesus saiu da Terra Santa, foi para regiões de Tiro e Sidom levar o evangelho do reino, aquela mulher soube aproveitar a oportunidade. Um verdadeiro adorador, o tempo dele é gasto, da melhor maneira possível. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 4:5, andai com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Existe ali uma consagração, hoje tem um monte para ir, hoje tem um culto, hoje tem uma busca, hoje tem um momento para eu parar na minha correria, para adorar, para buscar, para dobrar o meu joelho diante do Senhor, nem que seja para eu dizer: socorre-me, Senhor. Eu tenho que aproveitar a oportunidade, o horário do almoço, no momento de trabalho, um intervalo entre o trabalho e a academia, entre o trabalho e a faculdade. Aproveite a oportunidade para adorar, para invocar o nome do Senhor. Ele está sempre perto. Ele é um Deus que está sempre perto. Aproveite a oportunidade. Você que é um verdadeiro adorador, demonstre isso a Cristo, aproveitando bem cada oportunidade para se render a Ele. Veja que Mateus 9, de 19 a 22, a mulher do fluxo de sangue, ela faz isso, ela mostra a determinação em aproveitar a oportunidade que teve de se encontrar com Jesus,
dizendo com ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Ela soube que Jesus estava passando pela cidade dela, pelo bairro dela, e ela disse: eu não vou permanecer mais um dia. Eu já estou há 12 anos, com esse fluxo de sangue. Jesus está passando aqui agora. Eu não vou perder a oportunidade de tocar nele. Irmão, se perto de você, se próximo a você hoje, tem um encontro com Deus, tem um ajuntamento de servos, tem um culto, tem uma consagração, tem uma busca, uma vigília, tem uma mensagem para você assistir, tem a sua Bíblia ao alcance da tua mão, não desperdice a oportunidade de ser um adorador. Amém? Louvado seja Deus. Um adorador verdadeiro também, o Espírito Santo me trouxe ao coração, que um adorador verdadeiro também é aquele que persevera em adorar diante dos desafios. Veja que ela se prostra diante do Senhor, ela vai até o Senhor porque sua filha está terrivelmente endemoniada, mas ela começa a enfrentar os desafios ali. Quais foram os desafios? Primeiro, ela vai enfrentar o desafio do silêncio. Ela trouxe o problema para Jesus, ela disse: Senhor, filho de Davi, aqui em Mateus 15, 22, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E no 23 diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. O primeiro desafio que essa adoradora vai enfrentar é o silêncio de Deus. E eu e você, diante das nossas aflições, nós também enfrentamos o silêncio de Deus, mas esse teste não é motivo para nos calar, não é motivo para deixar de adorar. Ela enfrenta o silêncio de Deus. Um outro desafio que ela enfrenta, diz aqui, aleluia, que no versículo 23, os discípulos chegando perto de Jesus, rogaram-lhe dizendo: despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Olha, mulher fazendo escândalo aqui, manda essa mulher embora, o Senhor tem autoridade para mandá-la calar, para mandá-la embora, né? Então ela vai enfrentar o desafio do desprezo dos discípulos. E muitas das vezes, na hora da nosso momento de maior angústia, nós enfrentamos o desprezo dos cristãos, desprezo dos discípulos, desprezo de quem está perto, desprezo de aparentes amigos, desprezo de família, desprezo daqueles que a gente olha e fala: nossa, aquele ali tem algo a passar para mim. E não, irmãos, a gente enfrenta desprezo dizendo: cala a boca, você está me incomodando. Pare de ligar para mim, eu não quero falar com você, até mesmo nos evitando na hora da dor, não é verdade? Mas isso não é motivo, diz o Senhor, para você deixar de adorar, porque você está adorando o dono da vida, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, louvado seja Deus. E ela também persevera adorando, enfrentando diante de um outro desafio. Ela enfrentou aqui um outro desafio. Foi quando Jesus disse para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, chegando a ele, o adorou. Que palavra tremenda, irmãos. Ela persevera adorando diante desse teste da rejeição de Jesus. Aparentemente, Jesus faz ali uma separação. Ele diz: eu fui chamado, a minha missão é com a casa de Israel, não é com povos estrangeiros, não é com os gentios. Mas esse foi um teste para a fé dela. E ela persevera adorando, ela persevera em adorar diante dos desafios. Ela perseverou diante do silêncio de Deus, ela perseverou diante do desprezo dos discípulos, e ela perseverou adorando diante da rejeição, daquele teste, dizendo: olha, minha missão não é com você. Ô Espírito Santo de poder, ô Espírito Santo, quantas pessoas eu e você vamos buscar ajuda e eles dizem: você não é da minha congregação, você não é da minha família, você não é meu amigo, eu não tenho compromisso com você, não é? Muitas das vezes são testes, irmãos, para que nós venhamos entender que o nosso negócio é direto com Deus. Nós temos, irmãos, ligação, conexão direto com o céu. Então persevere adorando. E ela faz isso. Versículo 25 me chamou a atenção. Ela chega
depois desses desafios, desses testes, ela adora e ela diz: Senhor, socorre-me. E eu termino dizendo para você que um adorador verdadeiro se rende completamente. Aleluia, aleluia. Versículo 26, Jesus, vendo ela adorar aos pés dele, disse: não é bom que eu pegue o pão dos filhos e vou deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus atestou com a humildade: eu não posso tirar o pão da mesa dos judeus e jogá-lo aos cães, porque os gentios eram chamados pelos judeus de cães. Mas ela, ao invés de se exaltar, brigar com ele, dizer: então o Senhor não serve para mim, eu não quero a tua ajuda, ela se rende por completo e ela diz: não tem problema, eu como das migalhas que caem da tua mesa, desde que venha das suas mãos, Senhor Jesus, eu quero. Porque é melhor uma migalha das mãos de Jesus, irmãos, do que um banquete com Satanás. Escute isso. É melhor uma migalha das mãos de Jesus do que um banquete com Satanás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ela alcançou a vitória de ver a filha sã. Diz aqui: então Jesus respondeu: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. Desde aquela hora sua filha ficou sã, ficou curada. Ela pôde ver a vitória, ela viu a filha sã quando ela se rendeu completamente. Romanos 6,13 diz: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Irmãos, a essência da adoração é a rendição. Render pelo lado negativo é admitir derrota, mas render-se a Deus é uma resposta ao amor de Deus. Paulo disse: ofereçam como sacrifício vivo, lá em Romanos 12. A verdadeira adoração é se entregar totalmente a Deus, oferecendo-se a Ele. Impedimentos à rendição é o medo, o orgulho, a falta de compreensão. Isso tudo vai, a exaltação, o eu, o orgulho vai impedir você de se render, mas a humildade vai fazer com que você se renda. A chave da rendição é a humildade. Aleluia! A confiança, o amor e a fé em Deus vão lançar fora todo orgulho, todo medo, em nome de Jesus. Admita suas limitações. Quando você faz isso, quando você admite sua limitação, você quebra o orgulho. Nós não podemos querer ser Deus e nem brigar com Ele, lutar com Ele. Não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Você não ganha a luta com Deus. Quando tentamos ser Deus e dominar a situação e controlar a situação, estamos parecidos com Satanás. Precisamos nos render a Deus. Render a Deus é sacrificar a própria vida a Ele, é entregar tudo. É estar disposto a passar o que for, mas estar com Ele, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus chama quem está disposto a se render completamente. Render-se, irmãos, não é suprimir a própria personalidade. Deus quer usar a sua personalidade. Deus quer usar você como você é. E Ele vai moldar e trabalhar da maneira dEle. É quando eu me rendo completamente que eu começo a ter a minha própria e real personalidade. Quando você rende a sua personalidade a Cristo, é que você realmente começa a ter a sua própria personalidade transformada para ser usada. Amém? Somente corações entregues a Deus se destacam, irmãos, completamente, podem ser usados. Pare de disputar com Deus, pare de guerrear com Deus, pare de perguntar por quê para Deus. Diga: Senhor, eu me rendo como um adorador. Se prostre a Ele em adoração. Aleluia, louvado seja Deus. Render-se a Deus, irmãos, não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Aleluia, o verdadeiro adorador, irmãos, ele adora ao Senhor aproveitando as oportunidades. Ele adora ao Senhor diante dos desafios. E ele adora ao Senhor se rendendo completamente a Ele. Que Deus te abençoe. Você é um verdadeiro adorador. Você adora no meio da aflição, como essa mulher cananeia. Então você vai ver a sua vitória em nome de Jesus.